Você pediu e foi atendido. Haver, reaver, ver e rever, parte 2, o retorno. Lembrando, ser de luz, que verbo é a matéria mais importante do português. Sem verbo, você não resolve inúmeros tópicos no português. Então, tanto a questão, obviamente, de conjugação verbal diretamente, como a questão de concordância verbal, questão de vozes verbais, porque passar de uma voz verbal para outra requer que você mantenha ao mesmo tempo o verbal. Então, se você não sabe conjugar, você não resolve. Questão de correlação verbal, que cai tanto na banca FCC, um tempo verbal completando o outro. Se você não domina tempos verbais, você não resolve. A passagem do discurso direto para o discurso indireto, se você não sabe tempos verbais, você também não resolve. E ainda a questão de reescritura de uma oração, fazendo desenvolvimento da oração ou reduzindo essa oração. Beleza? Para fazer isso é necessário que você entenda a correlação verbal e, por trás disso, tempos verbais. Então, Sérgio Luiz, você deveria parar um pouco a sua vida para estudar verbos detalhadamente e a fundo. Então, vamos lá. Pretérito perfeito e seus derivados desses tempos verbais que caem em prova em tudo quanto é banca, de tudo quanto é concurso. Isso aqui é importantíssimo. Beleza? Vamos lá. Pretérito perfeito é assim, nós conjugamos o pretérito perfeito com apoio do só ontem, beleza? É um macetinho, então vai lá. Se eu pegar o verbo fazer, por exemplo, responda aí do outro lado em voz alta. Só ontem eu fiz. Verbo olhar, só ontem eu olhei. Verbo estudar, só ontem eu estudei. Verbo perceber, só ontem eu percebi. Verbo sorrir, só ontem eu sorri, beleza? Então esse é o pretérito perfeito. E aí vem o verbo haver. Pretérito perfeito do haver, só ontem eu sei que é difícil de preencher, mas só ontem eu ouve. Tatiana, que esquisito, né? Porque esse ouve parece o verbo ouvir falado errado. Mas o problema é que você está mais habituado a ver o verbo haver na terceira pessoa do singular. Porque no sentido de existir, de ocorrer e de tempo decorrido, que são sentidos muito utilizados, ele só existe na terceira pessoa do singular. Então você está acostumado com essas construções. Houve um acidente ontem, houve algumas ocorrências, beleza? Houve um tempo em que eu pensava isso. Então, você não está acostumado a conjugar eu ouve, embora esse significado exista. Lembrando que o verbo haver é sentido de adquirir, por exemplo, já que reaver é readquirir. Então, quando eu digo para você, eu ouvi eu ouvi um bem, significa que eu adquiri um bem, beleza? Se eu disser que eu houve com alguém na rua, significa que eu me encontrei com alguém na rua. E esses significados são possíveis, beleza? Se eu disser que eles se houveram bem numa prova, eu estou dizendo, por exemplo, que eles se portaram bem numa prova. E esses significados existem. Lembrando que recentemente eu fiz uma live sobre isso, beleza? Sobre o uso, a aplicação do verbo haver e do verbo existir. Aqui a gente está focando na conjugação, beleza? Que é a base da história. Como se conjuga isso? Então vamos lá. Verbo haver no pretérito perfeito. Eu ouve, tu ouveste, ele ouve, nós ouvemos, vós ouvestes, eles houveram. Lembrando que na parte 1 desta aula eu disse para você que o verbo reaver é derivado do verbo haver. Significa que a conjugação é idêntica. No entanto, o verbo reaver só tem conjugação quando no verbo haver aparece a letra V. E como nesse tempo verbal existe letra V em todo o pretérito perfeito do verbo haver, então o verbo reaver também vai ter. Então vai ser só ontem eu reouve, tu reouveste, ele reouve, reouvemos, reouvestes e reouveram. Lembrando, seja luz, que não existe eu reavi, não existe ele reaveu também, que eu nem coloquei aqui no slide, mas cai em prova pra caramba, tá? Aí ele reaveu aquilo que perdeu, né? E aí ele também fazeu alguma coisa, né? Seja luz, não pode. Ele reouve aquilo que ele perdeu. Não existe reaveu. Não existe eu reavi o que eu perdi. Existe eu reouve o que eu perdi. Significa que eu readquiri. E também, ser de luz, cuidado, que não existe reaveram. É reouveram. Tati, e reavemos. Reavemos existe, mas aí é presente do indicativo. Lembrando que na parte 1 desta aula eu disse para você que o presente do indicativo do reaver é
Nós reavemos e vós reaveis, e só existem essas duas formas e as demais pessoas não existem. Então, existe sim reavemos, mas não existe no pretérito perfeito, beleza? Cuidado, o pretérito perfeito faz reouvemos, beleza? Verbo ver no pretérito perfeito, responda aí do outro lado. Só ontem eu vi você na rua, eu vi, tu viste, ele viu, nós vimos, vós vistes e eles viram. E se o verbo ver faz eu vi, então rever, que é ver de novo, que nada mais é que o verbo ver com o re antes, e vai ficar igual. Eu revi, tu reviste, ele reviu, nós revimos, revistes e reviram. Lembrando que o pretérito perfeito é esse tempo verbal esquisito, que a pessoa tu e a pessoa vós são estranhas. Elas são sempre iguais. STE, só que a pessoa voz com STES. Tem um S a mais na pessoa voz em relação à pessoa tu. Vale registrar uma coisa que vale a pena você anotar também, que é o seguinte. A pessoa tu, ela tem S no final em todos os tempos verbais, exceto no pretérito perfeito e no imperativo afirmativo, beleza? Então, vamos lá. Na aula número 1, dessa nossa parte aqui, eu falei para você que o imperativo afirmativo pessoa tu sai do presente do indicativo sem o S, né? Então, por exemplo, se eu conjugar o verbo fazer, vai ficar eu faço, tu fazes, corta o S, faze tu. Lembrando que verbos terminados com ZE na pessoa tu, faze tu, também existem sem o E, faz tu, assim como traze tu ou traz tu no imperativo afirmativo. Então, o que eu quero dizer para você? A pessoa tu, ela sempre tem S. Ó. Se eu for conjugar, por exemplo, o verbo estudar, presente do indicativo, eu estudo, tu estudas. Futuro do presente, eu estudarei, tu estudarás. Futuro do pretérito, eu estudaria, tu estudarias. Pretérito imperfeito do indicativo, eu estudava, tu estudavas. Pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu estudasse, se tu estudasses. Futuro do subjuntivo, eu estudar, tu estudares. O que eu quero dizer para você? A pessoa tu tem S. Ela só não tem S no final. No imperativo afirmativo, que eu vou cortar, por exemplo, o verbo ver, eu vou lá ao presente do indicativo, reveja a aula 1, ok? Eu vejo, tu vês, corto o S, vê tu. Então, não tem S na pessoa tu do imperativo afirmativo. E também não tem S na pessoa tu aqui do pretérito perfeito. Ela vai terminar em STE. E a pessoa voz vai ser sempre igual a ela e vai terminar em STES, beleza? Então, esse é o pretérito perfeito. E aí, o que é legal? O pretérito perfeito, ele é um tempo verbal primitivo, igualzinho ao presente do indicativo. E do pretérito perfeito, então, saem 3 tempos verbais. E de onde eles saem? Da pessoa tu do pretérito perfeito sem o STE. Então, você vai lá ao pretérito perfeito pessoa tu, por exemplo, do verbo fazer. Comece sempre da pessoa eu. Pegue essa dica. Não pule para o tu direto, beleza? Então, olha lá. Verbo fazer, pessoa eu primeiro, ok? A gente conjuga o pretérito perfeito com apoio do só ontem. Então, use isso. Vamos lá. Verbo fazer, só ontem eu fiz. E tu? Fizeste. Beleza? Verbo estudar. Só ontem eu estudei. E tu? Estudaste. Verbo pôr. Só ontem eu pus. E tu? Puseste. O que a gente faz agora? A gente corta o STE e forma 3 tempos verbais. Então, aqui do fizeste sobrou fize, do estudaste sobrou estuda, e do puseste sobrou puse. E aí, olha que divertido isso aqui. Se você agora acrescentar o ra, você vai ter o pretérito mais que perfeito. Eu fizera, tu fizeras, ele fizera, e assim vai. Eu estudara, tu estudaras, ele estudara. Eu pusera, tu puseras, ele pusera. Se você acrescentar o SSE, você vai ter o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu fizesse, tu fizesses, ele fizesse, eu estudasse, tu estudasses, eu pusesse, tu pusesses. E se você acrescentar o R, você vai ter o futuro do subjuntivo. Eu fizer, eu estudar, eu puser. Beleza? Que é justamente o que eu vou colocar agora na tela para você. Então,
como nós montamos, e isso é mesmo uma fórmula matemática, o pretérito mais que perfeito, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Esses 3 tempos verbais inteiros saem da pessoa tudo pretérito perfeito, cortando o STE. E aí você acrescenta o "urá", se for o pretérito mais que perfeito. Acrescenta o SSE para formar o pretérito imperfeito do subjuntivo e acrescenta o R para formar o futuro do subjuntivo. Isso é muito divertido. Enfim. Pretérito mais que perfeito. Eu quero montar, então, o nosso verbo haver. Nós vamos lá ao nosso verbo haver, na pessoa tu, né? Que nós já formamos no slide anterior, ficou tu houveste. Você vai cortar o STE, vai botar urá e vai formar houvera. O verbo reaver, portanto, vai ser igual, certo? Rehouvera. Afinal de contas, um é derivado do outro, né? Conjugação do reaver é igual à conjugação do verbo haver. A única diferença é que o verbo reaver é defectivo, não existe em todas as pessoas. E ele só existe quando no verbo haver existe a letra V. Como existe letra V, então existe reaver. E vai ser igual. Verbo ver. Só ontem eu vi, tu viste. Você corta o STE, sobra vi. E aí você vai botar urá, vai formar o pretérito mais que perfeito, vira. Você já sabe que o rever é igual ao verbo ver, né? Porque rever é ver de novo. Então vai ficar revira, beleza? Por conta disso, ser de luz, verbo haver, eu houvera, tu houveras, ele houvera, nós houvéramos, vós houvereis e eles houveram. Eu quero chamar a atenção para o seguinte. A partir do momento que você corta o STE do pretérito perfeito e bota o urá, vai ter rá do início ao fim, tá vendo? Só que na pessoa voz, o urá sofre uma alteração para ré. Isso sempre vai acontecer na pessoa voz do pretérito mais que perfeito em todos os verbos, beleza? Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que a pessoa nós sempre tem acento antes do rá e a pessoa vós sempre tem acento antes do ré, beleza? Então isso aqui sempre vai acontecer. Tati, esse ré é o que a gente chama de alomorfe. Olha que coisa linda. Isso já caiu em prova, tá, gente? Alomorfe é uma pequena variação, mas que faz parte do padrão. Tanto faz parte do padrão que a pessoa voz do pretérito mais que perfeito sempre faz ré. Então é o padrão dela mesmo, beleza? Então, o padrão do pretérito mais que perfeito, o que identifica que um tempo verbal, que um verbo está no tempo verbal pretérito mais que perfeito, é a presença do rá. Mas não se esqueça de que na pessoa voz esse rá vira ré. E existe sempre acento na anterior, beleza? E é importante você guardar essa história do acento, por quê? Se você conjugar, por exemplo, o verbo amar no pretérito perfeito, só ontem eu amei, tu amaste. Corta o STE, sobra ama, você vai acrescentar urá e vai ficar eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, porque urá vai virar ré e vai ter esse S no final, e o acento na anterior. Se você pegar o futuro do presente, que é aquele tempo verbal que você conjuga com o apoio do amanhã, vou escrever aqui, futuro do presente é o futuro do agora, né? Porque o presente acontece agora. Então, o futuro do agora é quando? Daqui a um segundo, amanhã de manhã, semana que vem, tá? Então, a gente usa como apoio para conjugar o futuro do presente o amanhã. Se você pegar o pretérito, o futuro do presente do verbo amar, você vai ter amanhã eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis. Então, veja, isso aqui não acontece sempre, ok? Mas muitas vezes, quando você tira o acento da pessoa voz do pretérito mais que perfeito, ela vira futuro do presente. Então, existe uma diferença muito grande aqui, né? A diferença de passado e futuro. Você está dizendo coisas diferentes, tá? Então, cuidado, porque essa história do acento é importante para você reconhecer o tempo verbal. Ou seja, o que eu estou dizendo para você? Você viu um verbo que termina em ré com IS no final, e na anterior existe acento, seja esse acento agudo, como acontece com amareis, ou circunflexo, como acontece com sofrereis, esse é o pretérito mais que perfeito. Se você encontrar esse final reis sem acento no anterior, pode ter certeza de que é o futuro do presente, tá? Então guarda isso aí, porque eu sei que a pessoa voz não é habitual
da maior parte do Brasil, né? Então, você tem que anotar porque cai em prova justamente por causa disso, né? E aí a gente sabe o seguinte, que o verbo reaver é igualzinho ao verbo haver, né? Se houver a letra V. Se não houver a letra V, não existe reaver. Já conversamos sobre isso na parte 1. Então vai ficar como pretérito mais que perfeito. Eu rehouvera, tu rehouveras, ele rehouvera, rehouvéramos, rehouveres, rehouveram. Veja que a questão do acento se mantém, beleza? Verbo ver no pretérito perfeito. Já vimos. Só ontem tu viste. Corta o STE, sobra vi. Vai botar urá, vai ficar eu vira, tu viras, ele vira, nós viramos, vós vireis, eles viram. Veja que a história se repete, né? Vai ter acento na pessoa nós e na pessoa vós. A pessoa vós viraré, vai ter o IS no final e acento na anterior ao ré, tá? Não se esqueça disso. E se isso acontece com o verbo ver, da mesma forma acontece com rever, com antever, tá? Com entrever, que são verbos derivados do verbo ver. Então vamos lá. Eu revira, tu reviras, ele revira, reviramos, revireis e reviram. Mas, Tati, eu quero conjugar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Vamos lá. Mesma coisa que nós já fizemos. Vamos ao pretérito perfeito, pessoa, tu. Cortamos o STE, só que agora nós vamos acrescentar a marca do pretérito imperfeito do subjuntivo, que é SSE. Pretérito imperfeito do subjuntivo tem que ter SSE, senão não é esse tempo verbal, beleza? Então, vamos lá. Vamos usar o só ontem no pretérito perfeito. Verbo haver. Só ontem eu houve, tu houveste. Vai fazer o quê? Cortar o STE. Vai sobrar houve e vai botar o SSE. Então vai ter justamente eu houvesse, tu houvesses, ele houvesse, nós houvéssemos, vós houvesseis, eles houvessem. E o verbo reaver, obviamente, vai ficar igual. Eu rehouvesse, tu rehouvesses, ele rehouvesse, nós rehouvéssemos, vós rehouvesseis, eles rehouvessem. Tá aí. O mesmo acontece com o verbo ver. É a mesma coisa. Só ontem eu vi, tu viste. Corta o STE, vai sobrar vi. E agora você vai botar o SSE e vai ficar eu visse, tu visses, ele visse, nós víssemos, vós visseis, eles vissem. E aí o verbo rever, desculpe, vai ficar igual ao verbo ver. Afinal de contas, ele significa ver de novo. Vai ficar então, eu revisse, tu revisses, ele revisse, nós revíssemos, revisseis e revissem. Tati, mas o que eu quero mesmo é conjugar o futuro do subjuntivo. Então você vai fazer a mesma coisa. Vai lá o pretérito perfeito, pessoa tu, vai cortar o STE, só que agora você vai acrescentar o R. Então, você tem aí o verbo haver, o que você vai fazer? Pretérito perfeito, só ontem eu houve, tu houveste. Vai cortar o STE, vai sobrar houve. Vai botar o R e vai ficar houver. E, obviamente, o reaver vai ficar igual, rehouver. E o verbo ver, só ontem eu vi, tu viste. Corta o STE, sobra vi, bota o R. Vir é o futuro do subjuntivo do verbo ver. Cuidado, hein? Ai, Tati, eu conjugo com o verbo vir. Não tem como confundir, ser de luz. Porque quando você pega o verbo ver, vou escrever aqui no verbo vir, melhor dizendo, quando você vai ao pretérito perfeito, você vai ter o seguinte, só ontem eu vim aqui. E tu vieste. Você vai cortar o STE e vai sobrar vie. E aí, quando você formar o pretérito mais que perfeito, viera. Quando formar o pretérito imperfeito do subjuntivo, vai ficar como? Viesse. E quando você formar o futuro do subjuntivo, vai botar o R e vai ficar vier. Então, a verdade é que esses tempos verbais do verbo vir vão ter esse ezinho aqui, que o verbo ver não tem. Então, cuidado, ser de luz. Você quer uma aula sobre verbo ver versus verbo vir? Porque, ser de luz, como isso cai em prova? Escreva nos comentários que você quer, que aí, se houver muitos comentários, você já sabe. Em breve você vai ter essa aula, porque realmente precisa, beleza? Então vamos lá. O verbo ver no futuro do subjuntivo fica vir, porque existe uma fórmula para isso, você descobriu agora, percebe? Verbo rever vai ficar, então, revir, beleza? Então vamos lá. Futuro do subjuntivo, eu houver, tu houveres, ele houver, nós houvermos, vós houverdes, eles houveram. Houverem, melhor dizendo. Importante dizer que a pessoa eles termina em rem, tanto no futuro do subjuntivo, vou botar aqui tanto no futuro do subjuntivo, quanto no infinitivo pessoal, que é outro tempo verbal, beleza?
E a pessoa eles termina em R, AM, em 2 tempos verbais que você viu nesta aula de hoje. O pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. E existe uma curiosidade aqui que é a seguinte. O futuro do subjuntivo, às vezes, é igual ao infinitivo pessoal. E às vezes não, tá? Não vou me aprofundar nisso agora, senão nós vamos entrar em outro contexto. Mas o pretérito perfeito pessoa eles e o pretérito mais que perfeito pessoa eles são sempre iguais. Pode guardar isso. Eles puseram, pode ser pretérito mais que perfeito ou pretérito perfeito. Eles foram, pode ser pretérito perfeito ou pretérito mais que perfeito. Eles amaram, pode ser pretérito perfeito ou pretérito mais que perfeito. Quem vai determinar isso é o contexto. Tati, como é que eu descubro o contexto? Aula de semântica de tempos e modos verbais, beleza? Não vai ser hoje. Combinado? Então vamos lá. Para você ver como é que é importante estudar verbo. São muitos universos, inclusive o universo da interpretação de texto. Porque, Sérgio Luiz, sem semântica verbal, você também não entende bem o que o autor quer dizer. E eu nem sei se eu citei que é tão importante também saber tempos verbais para reconhecer tipologia textual. Então, cara, né? Estude verbo. É importante. Ah, mas é muito detalhe, não sei o quê. Se você não está disposto a se expor aos detalhes, você não está disposto a ser convocado. Você vai ser aquela pessoa que estuda para sempre, dizendo que quase entrou, quase passou, quase conseguiu e nunca consegue. Entendeu? Então pare com isso, mude a postura, porque vai dar certo. Vamos lá. Verbo, então, reaver vai ficar eu reouver, tu reouveres, ele reouver, reouvermos, reouverdes, reouverem. E o verbo ver, eu vir, tu vires, ele vir, nós virmos, vós virdes, eles virem, como nós já citamos. Vale ressaltar que a pessoa tu do futuro do subjuntivo sempre vai terminar em ES, beleza? E a pessoa eles vai sempre terminar em rem, guarda isso. E a pessoa vós vai ter sempre DES, vai ser sempre desse, beleza? E aí o verbo rever vai ficar igualzinho ao verbo ver. Afinal de contas é derivado. Pela milionésima vez estou repetindo isso, que é para entrar na sua mente. Eu revir, tu revires, ele revir, nós revirmos, vós revirdes e eles revirem. Então, seja luz, nada de dizer na rua. Por exemplo, olha, se eu ver fulano, eu aviso. Se eu ver, não, se eu vir. Quer um macete aqui? Para você descobrir se o ver fica vir, troque por fizer ou por fazer. Se a resposta for fizer, o verbo ver vai ser conjugado vir. Se a resposta for fazer, o verbo ver vai ser conjugado ver mesmo, beleza? Então, vamos lá. Eu quero o seu caderno para ver alguma coisa ou eu quero o seu caderno para vir alguma coisa. Peraí, eu quero o seu caderno para fazer algo ou eu quero o seu caderno para fizer algo? Ah, eu quero o seu caderno para fazer algo, então é ver. Eu quero o seu caderno para ver uma anotação, beleza? Agora, quando você ver fulano na rua, avise que eu quero falar com ele. Ou, quando você vir fulano na rua, avise que eu quero falar com ele. Troque por fazer ou por fizer. Seja luz. Quando você fazer algo, fale para o fulano. Ou quando você fizer algo, fale para o fulano. Quando você fizer. Quando você fizer isso, você me avisa? Então, quando você vir o fulano, você avisa ele que eu quero falar com ele? Beleza? Então, se você conseguir trocar o verbo ver por fizer ou fizer algo, é porque ele tem que ser conjugado vir, beleza? Guarda isso, que é um macetinho aí para você reconhecer quando se usa o futuro do subjuntivo. Eu espero, seja luz, que você tenha aproveitado, mas antes, eu só vou colocar aqui no quadro as terminações do futuro do subjuntivo para ficar tranquila. Eu vou sair da tela um pouquinho e vai ficar assim, ó. R, res, R, Rmos, RDES, irem, beleza? Que é o que acontece aí no final. Eu houver, tu houveres, ele houver, houvermos, houverdes, houverem, mas é assim em todos os verbos, beleza?
É próprio do futuro do subjuntivo essa terminação. E já se você quiser anotar, essa mesma terminação acontece também no infinitivo pessoal. Busque isso porque é importante. Ser de luz, haverá questões extras sobre isso para membros do canal na sexta-feira, beleza? Então você que é membro já sabe que vai ser presenteado. Se você não é membro ainda, cogite tornar-se membro. Você vai ter um monte de conteúdos exclusivos, vale a pena pra caramba. Lembrando que para você receber todos os meus avisos de aulas e todos os materiais de lives, inclusive o material desta aula, você tem que estar lá no grupo do WhatsApp. É aqui, ó. tatirodrigues.com.br/zap. Quer conhecer o meu treinamento completíssimo de português, meu treinamento português decisivo, aquele que muda o seu jogo, o seu resultado por completo, você começa a gabaritar provas de língua portuguesa por aí, ou pelo menos se tornar apto para fazer isso, como acontece com milhares de alunos meus, tá aí, tatirodrigues.com.br/TPD. É aquele curso que resolve a sua vida do zero ao mais avançado de todos os tópicos, para você parar de passar sufoco na rua, beleza? Tati, eu tenho base em português, sou boa em português, mas o meu problema, descobri agora, é verbo. Eu preciso aprender só verbo. Verbo é meu calcanhar de Aquiles, eu quero parar para estudar isso. Eu tenho um curso só de verbos, beleza? É o Estude Comigo por 15 dias verbos. É só você entrar lá, tatirodrigues.com.br/verbos. Tati, mas é porque eu não sei nada, ou eu quero estudar tudo com você. Então, você entra lá no treinamento português decisivo, beleza? Lá dentro já existem todas as aulas de verbos de que você precisa. São as mesmas aulas que estão no curso de verbos? Não, são aulas diferentes. Até porque muita gente lá do treinamento português decisivo fala, eu queria treinar essa parte de verbos com outros slides e outras questões. Aí a pessoa vai e faz a revisão no curso de verbo, por exemplo, se preferir. Mas é necessário? Não, porque o TP dele é completo. O que significa completo? Tem tudo, não é verdade? Essa é a lógica. Espero que você tenha aproveitado. Deixe seu comentário sobre se você quer uma aula sobre verbo ver versus verbo vir. Qual é o seu concurso? Qual a sua próxima banca? Qual o seu objetivo de estudo? É muito inteligente que você sempre escreva embaixo qual é o seu concurso, porque assim, obviamente, eu posso direcionar aulas do canal para você. Beleza? Qual é a sua banca? Diga aí, quem sabe você não ganha uma correção de provas, né, da sua banca aí. E Ser de Luz, foi um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau.